Boa noite, são 18 horas no horário, 18h01, no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando a coisa parecer confusa, vem para cá que a gente se confunde. A gente não está aqui para deixar vocês mais bravos, não. Mais bravos, mais infelizes, mais tristes, mais desesperançosos. Ao contrário. Nós queremos o contrário de tudo isso. E para que seja o contrário de tudo isso, é preciso ter informação. A informação correta, precisa, a opinião abalizada, fundamentada em dados. Não fazer jornalismo com fígado, não fazer jornalismo com ódio, não fazer jornalismo com coração. Com coração no seguinte sentido, deixar que as paixões velem a verdade. Né? Nós queremos, como essa de Queiroz, tirar da realidade o véu diáfano da fantasia. Momento cultural. Para que ela então se revele. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também por aplicativo e redes sociais. Nas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra lá o programa. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Reinaldo. Hoje um dia especial para nós. O programa completa hoje 2 anos. Né? Obrigado aos ouvintes, obrigado àqueles que acompanham nas redes sociais. Tínhamos o caminho fácil, preferimos o caminho difícil. Mais de uma vez, e hoje não será diferente, e amanhã não será diferente, aconteceu de este âncora dizer uma determinada coisa que não é do seu agrado. Ou seja, por mim, far-se-iam as coisas de outro... Far-se-iam ficou muito bom. As coisas seriam feitas de outro jeito. Mas eu sou obrigado a reconhecer os limites da realidade. Não é? Por mim, um determinado fato teria esse aquele desfecho. Se, no entanto, tal desfecho contraria a lei, no Estado democrático de direito, eu sou obrigado a chegar aqui e dizer: a lei não permite. A lei aponta outra coisa. A lei vai em outra direção. E no Estado democrático de direito, ou a gente escolhe a lei, ou a gente escolhe o arbítrio. Ou a gente escolhe aquilo que está pactuado e que serve a todos, ou a gente transfere a decisão para pessoas que, a seu arbítrio, literalmente, vão tomar decisões. Sempre que isso acontece, você, meu querido, você, minha querida, está entrando na fila dos injustiçados. Sempre que a gente condescende com uma agressão à ordem legal, sob o pretexto de fazer justiça, está sendo aberta a porta do inferno. Porque aí ela não tem mais limites. O poderoso da hora vai se impor. Eu tenho muito orgulho na minha trajetória de ter combatido muito duramente aquilo que considerei errado no governo petista. Como combato muito duramente aquilo que considero errado no governo bolsonarista. E nos 2 casos, a minha referência é a ordem legal. E nos 2 casos eu não tive receio de afrontar hordas organizadas nas redes sociais que ficam patrulhando a opinião do jornalista, tentando impor um determinado viés, porque supostamente maioria. Não é? E aqueles que contratam o meu trabalho sabem que vão contratar o meu trabalho para eu falar aquilo que eu penso. Sem, porque eu nunca incorro nisso,
correntes de ódio. Ora, a mim, já falei isso e nesses 2 anos é importante que eu repita. A mim teria sido muito fácil virar o principal caudatário da queda do PT no poder. Porque poucas pessoas combateram os aspectos autoritários do petismo como eu combati. E conheço os inconformados, e sei a razão, Érico, sei a razão, Fábio, de quando veio a sentença do Lula, por exemplo, eu fui ler e disse, não vi as provas. E eu tenho de chegar aqui, ou aqui, onde quer que seja, dizer, não estão lá as provas. É uma condenação sem prova. Em vez de fazer o que muitos picaretas fizeram e fazem, porque são picaretas, aí não é uma questão de divergência, de em não encontrando lá a sentença, dizer não obstante, mas é bandido, se é bandido eu não quero saber. Acontece que quem diz se é bandido ou não na ordem legal é o Estado legal. Para mandar alguém para a cadeia não pode haver subjetivismo. Alguém só pode ser preso com base na objetividade das provas. Esse é o Estado democrático de direito, esse é o Estado liberal que eu defendo. Esse é o Estado conservador que eu defendo. Conservador das instituições. Conservador da ordem legal. Outra mentira que se espalha, e que já se espalhou hoje menos, mas de qualquer modo presente. O Reinaldo só começou a enroscar com a Lava Jato quando a Lava Jato chegou perto de Tucano. Que besteira, que bobagem, que mentira. O que tem de crítico por aí desse ou daquele que trabalhou para Tucano, que trabalhou para PMDBista, eu nunca trabalhei. Nem de fato, nem por fora. Eu não costuro para fora. O que eu falo está aqui, está no meu blog, está nas minhas colunas da Folha, está no UOL, está onde quer que eu atue. E também não entro em projetos de poder. Um monte de gente que gostava de mim quando eu disse que o Lula foi condenado sem prova não gostou mais. Que pena. Que pena. Eu não sou funcionário daquilo que acham a meu respeito. Eu devo fidelidade às minhas opiniões e devo fidelidade aos fatos e devo fidelidade à ordem legal. E fico muito grato que advogados, juízes, especialistas em direito reconheçam isso, porque reconhecem. E um grande público também em número crescente. Não é? Porque ou você tem essa honestidade essencial com os fatos, ou você aposta na desinstitucionalização e na crise. Eu nunca apostei na destruição da classe política porque acho que isso não dá em nada de positivo. Eu acho curioso hoje em dia, e nós já vamos para o noticiário, mas quero falar um pouco mais a respeito. Há um monte de gente hoje que gostaria de bolsonarismo sem Bolsonaro. Tem até um político muito famoso que faz isso, Randolfo Rodrigues, da Rede. Tudo que servia a Sérgio Moro ele acha bom. Tudo que acha que não é bom para Sérgio Moro ele também não acha bom. Ele não percebeu que Sérgio Moro é a dimensão, digamos, jurídica do bolsonarismo. Ele gostaria de ter o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Aliás, tem um monte de jornalista assim também. Não, é verdade. O Bolsonaro não é o rei da simpatia na imprensa. Mas o Moro é. Como se o Moro servisse a um projeto de poder que não fosse o mesmo do Bolsonaro. Tanto é o mesmo que os dois já estão competindo para ver quem vai ser candidato em 2022.
Porque eles operam na mesma faixa. Humor é expressão jurídica do que é o bolsonarismo na política. Expressão jurídica ou subjurídica. Aí você quer o quê? Derrubar os dois? Não. Eu não estou aqui para derrubar presidente. Eu não estou aqui para derrubar presidente, eu não estou aqui para ficar mandando os outros para cadeia o tempo todo. Cadeia, cadeia, cadeia! Não tem esse tipo de histeria. Eu estou aqui para dizer como são os fatos, para contar bastidores para vocês, sim. Aqui o jornalismo muitas vezes tem acesso. E para afirmar o que diz a ordem legal. E quando eu não gosto da lei, eu digo essa lei tem de mudar. Mas é a lei. Vamos mudar a lei? Vamos mudar a lei. Se a lei não serve, a gente muda. O que não é possível na democracia, a lei não serve, então a gente transgride. Eu combatia isso na esquerda. Não quando eu era de esquerda, estou dizendo. Eu combatia isso quando os esquerdistas estavam no poder. Por que é que agora que eles não estão, eu vou condescender? Mas espera aí, a minha crítica de então era uma crítica de princípio ou eu só era contra aquela coisa porque eu não gostava daquelas pessoas? Agora que em tese estaria no poder alguém que pensa o que eu penso, não está. Porque eu sou liberal, isso que está aí não é. Então tudo bem. Acho que isso é uma questão de honestidade intelectual. A honestidade intelectual anda em baixa no Brasil, Reinaldo. Que pena. Lamento. Lamento pelo futuro, por nós. Mas é assim que será. Comigo é assim que será. Porque, claro, fazer populismo barato é fácil. Não precisa nem ter informação. Eu estou cansado de ver gente que opina ignorando o que diz a lei. Ontem ainda, nós vamos tratar do assunto, num evento, e é incrível que a imprensa não tenha apontado isso. Eu apontei. Ai, gostosão. Não. É só que a gente tem que se preocupar com a ordem legal. O Bolsonaro, num evento lá, uma frente parlamentar mista da Marinha Mercante. Daqui a pouco tem frente parlamentar dos tomadores de Chicabom. Aliás, tem que fazer a frente parlamentar mista dos apreciadores de single malt. Né? Quem sabe a gente consegue importar sem imposto. Não é isso? Já que é assim. O Bolsonaro disse, na presença do Toffoli, inclusive, se eu posso mudar uma lei, sugerindo por decreto, né? Uhum. Se eu posso mudar uma lei, ele está falando de decreto, por que eu não posso mudar um decreto? Mudar decreto, ele diz, se eu posso mudar uma lei por decreto, por que eu não posso? Acontece que ele não pode mudar uma lei por decreto. Quem diz que ele pode? Quem diz que ele pode? Ah, mas isso é uma falha de linguagem? Não, isso repercute uma outra coisa que ele já disse, que é querer governar por decreto. E o meu trabalho, a minha obrigação, é chegar no meu blog, como eu fiz, é chegar aqui, como farei daqui a pouco, reiterando, e dizer, não, o senhor não pode mudar uma lei por decreto. Lei, quem vota é o Congresso. E só lei muda a lei. O decreto, no máximo, cria normas para leis que existem. Não muda conteúdo de lei. E há outras implicações que, a seu tempo, lendo notícia, nós vamos cuidar. Prisão do Temer? Ah, o que teve de demagogo, mantém na cadeia, é isso mesmo, bandido. Vai, Reinaldo Azevedo, pode bater. Prisão ilegal. Ah, tá querendo defender bandido. Bandido é quem diz isso. Bandido é quem faz essa afirmação. Demagogo de quinta categoria. Ou demagoga. Tem gente que se elegeu fazendo essa gritaria. Difícil é manter a coerência. Imagina, nós temos liberais hoje que defendem prisão ao arrepio da lei. É que liberais não são. São oportunistas,
são reacionários, são extremistas, no caso de direita. Assim como combati no passado extremistas de esquerda. Eu me lembro uma vez a Dilma se referindo aos grupos de esquerda, dizendo que eles queriam democracia. Eu disse, não. Pré-64 queria não, e mesmo depois queriam ditadura comunista. Não iam conseguir, mas queriam ditadura comunista. Ah, mas aí então você tem que justificar o golpe. Não justifico também. Ué. Amor aos fatos. E aí criaram uma palavra, o isentão. Isentão é uma ova, se é coisa que eu não sou, isentão é quem não quer apanhar de ninguém. Isentão é quem está querendo ser aplaudido pela vaga influente, pela onda influente. Não, quem se dispõe a tomar porrada de todo lado não é isentão, nesse sentido. Agora, eu sou isento no seguinte sentido, eu não tenho compromisso com aquelas causas como militante político de contrato, como militante político. Como opinador, sim. Como ser dotado de opinião, sim. Aí eu tenho. Eu tenho a opinião de que não há solução fora do Estado legal? Tenho. Isto vai balizar aquilo que eu falo aqui. Nesse sentido, eu sou comprometido com a ordem legal. Agora, eu não sou um militante, eu não tenho um ganho pessoal assim ou assado, a depender da decisão que seja tomada. E é isso que eu chamo do caminho mais difícil. É o caminho mais difícil, mas felizmente é o caminho também que me garante a necessária respeitabilidade diante dos ouvintes, diante dos meus colegas, da minha família. Eu quero olhar para as minhas filhas e quero que elas vejam em mim uma pessoa digna, que não opera com critérios distintos a depender das pessoas. Porque ao fazer isso também na minha profissão, eu estou dizendo a elas, não façam isso na profissão de vocês, não façam isso na vida de vocês. Não é? É minha tarefa. Esses meninos estão trabalhando comigo faz 2 anos. Hoje, se alguma vez eu tentei, de algum modo, distorcer a pauta, torcer isso, torcer aquilo, para dizer, isso não. Não tem isso não. Não tem interesse nenhum a defender. E não sou viciado em aplauso. Mas também não sou viciado em vaia. Eu quero que você, ao fim de cada programa, se sinta um pouco mais sabedor das coisas. Se isso acontecer, nós estamos cumprindo o nosso papel, a nossa tarefa. Com a devida seriedade, com o devido peso que as coisas têm. E mais de uma vez já disse, se há quem diga que não é assim, pode ligar para cá que nós vamos conversar. Deixa os desafios aqui, já deixei mais de uma vez. Quem encontrar a prova contra o Lula na sentença do Sérgio Moro depois de lida, manda para cá. Quem encontrar em que trecho do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão do Temer foi decretada, pode mandar para cá. Não vou entrar no processo de demonização da política. Demonização da política dá nisso que está aí. E aí a gente que acha que pode incentivar o terror judicial e depois ser crítico a Bolsonaro. Não, ele é produto desse momento em que a política foi destruída. Inclusive por demagogos. E era para isso que eu alertava lá atrás.
Quem fica viciado em gritaria de rede social perde o eixo, perde a coluna vertebral, fica rastejando, buscando o dedinho positivo. Não é? E aqui não é assim. E comigo nunca será. E tenho orgulho de fazer as coisas desse modo. E tenho orgulho de saber que assim os meus colegas podem sentar aqui no estúdio e dizer: trabalhamos com uma pessoa decente. E eu a mesma coisa em relação a eles. Né? Aliás, de público, agradecer ao profissionalismo do Fábio, do Érico, de todo mundo que está nessa, do Vólio Bene, da Maiara, do Coutinho, das pessoas que fizeram parte, que fazem parte da história desse programa, e da redação toda, né? Que me recebeu de braços abertos, de cara, lutando para fazer a coisa certa. Né? A Sheila, nossa diretora, o Augusto, nosso querido Augusto ali, né? Augusto, aí, olha lá, o Augusto que trabalha aqui com a gente, né? Vem cá, Augusto. Enfim, a direção da emissora, sempre tive o melhor tratamento na casa, respeitoso, divergências houve, há e haverá, e serão tratadas com a devida civilidade. Não é? A civilidade que eu também dispenso àqueles que trabalham comigo e que sempre dispensei. Né? Porque o outro mito, vem cá, Augustão. O Gustão está aqui também, ó, junto com a gente. O outro mito que havia a meu respeito, e vocês sabem disso, é que lá vem o Reinaldo, essa figura intragável. Né? E se é coisa que você me acha intragável, Augusto? Não, jamais. Nunca achou, Augusto? Nem antes, Augusto, não achou. Nem antes. Não. E se é coisa que eu faço questão de manter, é um ambiente civilizado, agradável, tranquilo de trabalho. Né? Então é isso. Obrigado a vocês, obrigado aos meus colegas, obrigado a todo mundo. Vamos continuar tratando dos fatos como os fatos devem ser tratados. Com firmeza, com objetividade, com informação. Certo? É isso aí. Obrigado. Vamos tocar a vida. Fábio Cuba. Sim. Vou começar com você, que eu vejo que você tem uma bique. Isso, falta ponta. O Reinaldo Azevedo, esse metido, essa caneta que eu noto nele, não é uma bique. Não, essa não é. Se não é uma bique, é uma caneta que não tem a mesma honestidade, a mesma simplicidade e, por que não dizer, a mesma me perdi da... Vai lá, o que nós temos aí? Vamos lá, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimiza a frase do presidente Jair Bolsonaro de que tem mais poder na caneta do que o Congresso. Maia afirmou que o presidente se referia à possibilidade de editar decretos regulamentando leis e disse não ter visto maldade na frase. Mas antes, a gente tem que falar aqui a frase primeiro. Então vamos lá. O seguinte, ontem o Bolsonaro participou do lançamento da tal Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante. Sim. Se você me perguntar o que é isso, eu não tenho a menor ideia. Mas deve existir. Uhum. E deve ser muito importante, porque ele estava lá, o Dias Toffoli estava lá, né? Dias Toffoli precisa tomar cuidado para não ir em festa de aniversário de sobrinho do Bolsonaro, né? Pode ir também, mas, enfim, né? É um prestígio, né? E aí, o Bolsonaro disse ali à noite o que ele afirmou ao Maia, e ninguém sabia disso, no café da manhã, porque ontem teve o café da manhã entre os poderes para fazer o tal pacto. Isso. Tal pacto dos poderes que eu manguei aqui, disse que não existia e não existe. E não existe, é conversa mole. Né? E aí o próprio Bolsonaro disse, aí eu falei para o Maia o seguinte, eu disse para ele, Maia, com a caneta eu tenho muito mais poder do que você. Aliás, está vocês aqui, mas é você mesmo, né? Apesar de você fazer leis. Eu tenho o poder de fazer decretos. Evidente que decretos com fundamentos.
Depois ele foi, e não está aqui o trecho, tem um outro trecho importante, que ele diz o seguinte, que se, está no meu blog lá, que se ele pode mudar até lei, por que ele não pode mudar decreto? A gente fazer referência a um decreto de 1988. Isso. E do que é que ele estava falando? O Bolsonaro quer pegar a reserva ecológica de Tamoios, no Rio de Janeiro, e transformar no que ele chama Cancún. A reserva ecológica de Tamoios, meus queridos, é importante que se saiba, ela foi criada com base em um decreto do governo Figueiredo, que define, acho que o decreto é de 81, que usinas nucleares têm de ficar em áreas de reserva ecológica. Notem, o programa nuclear brasileiro, nós temos Angra 1, Angra 2 em construção, Angra 3. O decreto, tá no meu blog, o decreto do Figueiredo diz que tem de ficar em área de reserva ecológica. Foi criada a reserva ecológica de Tamoios à volta da usina Angra 1, então, depois tem a 2 em construção a 3, para atender esse decreto. 81. E foi criada com base, aí sim, em 1990, um decreto do Sarney, cria, com base numa lei. Aí diz o Bolsonaro, se eu posso mudar lei por decreto, por que eu não posso mudar decreto com decreto? Não, mudar decreto com decreto pode. Não pode mudar lei por decreto. E, no caso, transformar aquela região em Cancún significaria trazer para o entorno de usinas nucleares, olha que maravilha, hotéis, resorts, a exploração imobiliária, a ocupação irregular, tudo à volta das usinas nucleares. E nós sabemos o que acontece no Brasil, dado o nosso sistema de ocupação das áreas urbanas e das áreas semi-urbanizadas, nós sabemos o que acontece em torno desses empreendimentos. Congonhas, aeroporto em São Paulo, foi cercado pelas pessoas. Originalmente não era. Se criou Cumbica. Cumbica já foi cercado pelas pessoas. Se você cria um determinado empreendimento, você vai atrair, inclusive, as pessoas que vão trabalhar naquele empreendimento que têm de morar em algum lugar. E até por uma questão de segurança, você não pode ter isso no entorno de usinas nucleares. Isso eu estou só explicando o contexto em que ele disse isso. Mas é claro que o Bolsonaro, ao revelar à noite que ele tinha dito aquilo para o Maia, ele estava dizendo, eu tenho mais poder do que você, no dia em que se falou de pacto. E eu tenho uma surpresa para o Bolsonaro. É mentira, ele não tem nessa área mais poder do que os congressistas. É muito fácil saber por quê. Primeiro lugar, parlamentar pode derrubar decreto. Basta um PDL, projeto de decreto legislativo, aprovado por maioria. Metade mais um dos votos do total de senadores e deputados. Aprovada uma lei, o presidente tem direito a veto. Acontece, Fábio Cuba, que o veto também pode ser derrubado pelo Congresso. E há aquilo que só o Congresso pode aprovar que o presidente não se mete, que é a emenda constitucional. Aí só o Supremo pode derrubar. Então não é verdade. Não é verdade. Em segundo lugar, no dia em que ele, vamos convir, tinha feito o tal pacto, não cumpre a ele dizer a público, eu falei para o Maia que eu tenho mais poder do que ele. O Maia, né? O Maia disse, não, aí sim, entra a fala do Maia.
Olha, aí ele falou, ele fala da questão do decreto, na importância, convém não dar importância excessiva. Eu, no lugar do Maia, teria dito a mesma coisa. Até escrevi isso. Diz a mesma coisa. Não tem tanta importância assim. Não vai quebrar o pau por isso de novo. Gerar uma nova crise de novo. Agora, ontem, aqui num dado momento do programa, se vocês forem lá, vocês acham, eu disse, fizeram um pacto, vamos ver quanto tempo demora até começar uma nova crise. Não demorou dessa vez nem 24 horas. Um pacto que não vai acontecer, mas não é que não vai acontecer porque eu não quero, não vai acontecer porque inexiste base material para isso. É uma desrealidade. E nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Vamos comercial, Fábio Cuba.